Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu carinho, pelo teu cuidado nas nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigada pela vida da igreja, pela vida das irmãs aqui presentes, Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre elas a graça do seu Espírito, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco nesta reunião, Senhor Jesus, e que nós possamos sairmos desta reunião edificadas com a tua palavra, Senhor Jesus. Usa a irmã que irá pregar para nós essa noite, Senhor Deus, que seja a boca do Senhor a falar através dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, usa ela, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Jesus, a família dela. Abençoe, Senhor Jesus, sua casa, seus filhos, ó Pai, toda a sua família, Senhor. E todas as famílias aqui citadas por essas lindas mulheres, papai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela vida da igreja. Mais uma vez eu agradeço, Senhor. Amém. Amém, Cons? Posso Amém, começar, meu né? amor. Pode. Amém. Ó, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, junto com as irmãs. Ó, Senhor Jesus, que você vai me esvaziar minha mente, ó, todo o meu ser, Senhor. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar para cada uma de nós, Senhor, a nossa necessidade. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, obrigado por cada irmã aqui presente, Senhor, e ainda aquelas que podem entrar, Senhor. Ó Senhor, sim, Senhor, nos edifica por meio da Tua palavra, Senhor. Ó, porque a Tua palavra, Senhor, que opera todas as coisas. Por isso nós te damos graças, Senhor. Senhor, que possamos estar mergulhados em Ti totalmente nesta noite, Senhor. Ancora nossa mente no Espírito, Senhor. E nos transfere, Senhor, para a Tua esfera celestial. É o que te pedimos nesta noite e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãs, essa palavra que eu anotei aqui, na verdade, é um compartilhar, né? Dessa conferência que nós estamos desfrutando, né? Da palavra atual, que é a palavra profética, né? A palavra de ordem que o Senhor tem dado a nós, o Senhor tem revelado os seus mistérios para nós, tem nos iluminado, né? A respeito da vontade dele neste momento. Então, é para nós desfrutarmos ainda mais, né? Um pouco de tudo que o Senhor tem falado para nós, a gente poder aproveitar essa oportunidade de estar ruminando aquilo que nós já ouvimos, né? E estarmos ainda mais alinhados com o desejo do coração do Senhor. E eu coloquei o título, né? É pela fé. Ó Senhor Jesus. Foi. Então, o Senhor tem dado para nós uma palavra muito elevada e precisamos de fé para receber. Porque não é uma palavra que vem daqui, é algo celestial que vem do alto, do próprio Deus. O Senhor tem revelado para nós o seu plano, a sua pessoa para nós, o que está no seu coração, que não sabíamos, né? Ó Senhor Jesus, mas foi dado a conhecer. E esses mistérios que estão sendo abertos para nós, nós estamos incluídas, né? Fazemos parte, eu e você, porque quando a gente começa a ler ali o livro de Efésios, a gente vê que nós estamos incluídas naquilo ali, naqueles versículos. Nós conseguimos nos enxergar ali, quando o apóstolo ali, né, foi usado pela boca de Deus para falar para nós. Então, eu vou começar lendo, e as irmãs vão acompanhando, a gente vai ler alguns versículos de Efésios, né? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, aqui a gente já vê algo, né? Aqui a gente já vê essa bênção, que nós fomos abençoados, né? Senhor Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos escolheu, irmãs. Estamos aqui nisso. Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santas e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ó Senhor Jesus. Então, você sabia disso? Você sabia que você foi escolhida antes da fundação do mundo?
E ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ou seja, o Senhor nos predestinou para algo grandioso. O Senhor quer atingir em nós essa filiação. Não só ele nos alcançou agora, mas ele quer que nós cheguemos a tal estágio, ao estágio da filiação, sermos filhos maduros dele, né? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, né? Fomos redimidos pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ó Senhor Jesus. Isso tudo aqui, irmãs, é para quê? Né? Para que o Senhor fez tudo isso? Para desvendar para nós. O Senhor está desvendando para nós, irmãos. Aqui no versículo 9 fala, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Para que o Senhor está desvendando esses mistérios para nós? É segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, como o irmão já falou, né? De fazer convergir nele, ou seja, de fazer encabeçar, né? O Senhor, ele quer, como esse povo, como essa igreja, ele quer nos encabeçar. Então, o livro de Efésios abre essa revelação, que é algo assim tão elevado, tão grande, mas o Senhor está dando a nós. O Senhor está revelando para nós, né? Senhor Jesus. E aqui sim, de fazer convergir nele, para eu não me perder aqui, que é o encabeçar, né, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança. Ó Senhor Jesus. Então, irmãs, você sabia disso? Que você é herança de Deus, né? Você é a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus. Ó Senhor Jesus. Predestinados para o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, olha nós aí, nós estamos aqui. Nós não estamos ouvindo, e sempre, desde quando a gente foi alcançada para a vida da igreja, a gente não tem ouvido essas palavras, irmãos. Então, isso aqui é para nós, né? Para cada uma de nós. Mas aqui fala no 13, né? Fala assim, ó. Não, se alguém aqui nessa reunião não ouviu e passou a ouvir essa palavra agora, essa palavra também é para você. Porque aqui no 13 fala, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então, essa palavra aqui, para quem ainda não ouviu, só basta crer. Se crer também está incluído nessa promessa, né? Ou seja, a promessa de quê? Que foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, essa pessoa também ela pode ser selada pelo Senhor. Basta apenas crer em tudo isso que foi falado aqui, né? A obra do Pai, a obra do Filho, a obra de redenção que o Filho fez para nós, que ele deu, né? O Pai deu o Filho para nos purificar dos pecados e para nos dar vida. Então, se a pessoa crê nessa obra, ela também está incluída nessas promessas que está falada aqui em Efésios. E para ela vai ser revelado o que está também no coração de Deus, né? Senhor Jesus. Então é só crer, né, irmãs? Então aqui no 13, né? No 13b fala assim, ó. Tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, aqui fala que se nós crermos nisso tudo, então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos o selo, a marca de Deus em nós, né? E ele aqui no 14 fala o qual é o penhor da herança, né? Primeiro o Senhor colocou o seu Espírito dentro de nós para nos selar, e esse Espírito, ele é o penhor. O irmão explicou isso na conferência, né? Ele disse, ó Senhor Jesus, que esse penhor é a amostra, né? Ele disse que nós temos uma porção de Deus dentro de nós,
que já podemos desfrutar hoje, meu Deus, isso aí eu ganhei demais, meu Deus, do que ele é, o que Deus é. Deus é amor, é a paz, é a justiça, a fonte da alegria, da felicidade, né? E hoje já é garantido isso para nós, né? Para mim, para você. E na eternidade, o irmão falou que na eternidade nós vamos desfrutar na sua totalidade. Nós vamos estar imersos totalmente nesse amor, nessa paz, nessa justiça, né? Em tudo que Deus é, nós vamos desfrutar, ó Senhor Jesus, totalmente, né? E aí, irmãs, quando chega aqui no 15, Paulo fala assim, vamos para o versículo 15. Ó Senhor Jesus, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então, Paulo aqui, ele ouviu sobre a fé deles, a fé dos efésios, né? A fé no Senhor Jesus. Então, Paulo, ele mesmo ouviu isso, porque os efésios estavam crendo. Ele viu que os efésios estavam ouvindo essa palavra e crendo, né? Por quê? Porque essa palavra vinha do próprio Senhor. Porque quem é que está falando para nós hoje, irmãos? É o Senhor Jesus, né? Paulo entendeu aqui que os efésios não estavam crendo no que ele estava falando. Porque se fosse uma palavra de Paulo, não ia gerar fé neles, né? Aqui em Hebreus 1, do 1 ao 2, fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, hoje, quem é que está falando para nós? É o Senhor Jesus, né? Pela boca de quem? Dos seus instrumentos, né? Daqueles que se permite realmente ser usado, né? Que, no caso, nós temos o nosso apóstolo hoje. E Deus está falando por meio dele a sua palavra profética. Então, aí ele fala no finalzinho do 15, ele fala: e o amor para com todos os santos. Então, quando o Senhor fala, gera amor entre nós. Então, Paulo ele não cessava de dar graças a Deus por isso, como fala aqui no 16, não cesso de dar graças por vós, né? Por quê? Porque as palavras não eram de Paulo, mas do Senhor. Paulo era só um instrumento para levar essa palavra que gera fé em nós. Porque a fé vem pelo ouvir, a gente sabe, né? Ali em Romanos fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E por isso ele orou. Ele orou pelos efésios ali, Senhor Jesus. E ele fez menção de vós nas minhas orações para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a herança, qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Paulo teve que orar ali, né, para que Deus desse esse espírito para eles de revelação, de sabedoria, e para que os olhos do coração deles fossem iluminados. E o irmão falou sobre isso, que nós precisamos realmente estar orando para que essa palavra, né, a gente possa entender, a gente possa compreender tudo o que Deus está falando para nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãs, precisamos seguir de perto esse falar. Ele gera fé em nós, porque não tem como entrar nessa dimensão com os olhos humanos, né? Isso não tem nada a ver com aqui. A fé é que vai nos transportar. E precisamos orar, como o irmão falou, né? Pedir a Deus esse espírito de revelação, de sabedoria, e pedir que os olhos do nosso coração sejam iluminados, porque a luz que está na palavra é que vai nos iluminar para a gente enxergar que Deus é isso, enxergar o que está no coração de Deus, ó Senhor Jesus. Então, essa é uma palavra, eu anotei aqui, mas tudo isso que eu compartilhei, eu fui ganhando, e Deus foi me dando ainda mais, né? Porque quando a gente rumina, não tem como, o Senhor vai falando, né? Então, eu tive que anotar para eu não esquecer, né? Então, eu botei aqui, ó, essa é uma palavra tão elevada que fica até difícil de falar. Irmãs,
eu compartilhei com as irmãs há uns dias atrás que, na época do irmão Dong, foi revelado para nós a edificação da igreja, o corpo de Cristo, tantas e tantos outros mistérios, né, que estavam ocultos no coração de Deus que ele revelou para nós. Mas hoje, irmãs, é a palavra que a gente está recebendo. Meu Deus, se naquela época era elevada, hoje ainda é mais. Porque a edificação que o Senhor está fazendo conosco, que o irmão fala nessa unidade do Espírito, a unidade que ele quer entre nós, que não é de comer pizza, mas é uma unidade de relacionamento. Hoje o Senhor quer que a gente se relacione entre nós. Porque o pai e o filho, né, eles se relacionavam. Eles tinham um relacionamento de prazer, de alegria ali entre eles. Então, esse relacionamento precisa chegar até nós. Se nós estivermos mergulhados no Senhor, de fato, nós vamos entrar nessa esfera. E vamos ter esse amor, né, esse relacionamento entre os irmãos. Então, olha o que o Senhor quer fazer de nós, realmente, né? Senhor Jesus. Então, por isso precisamos estar ruminando para entrar na revelação, né? Porque eu falei que é difícil até de falar, né? Então, a gente tem que estar ruminando para entrar na revelação, né? Porque, como o irmão falou, isso não é algo que se acha em um supermercado daqui, ou seja, daqui de baixo, né? Não, essa comida vem de um supermercado celestial. O irmão Pedro Doug, eu me lembro que ele usou essa frase, né? De um supermercado celestial. Então, se formos observar da época que desfrutamos lá atrás de Efésios, né? Para hoje, como o céu se abriu para nós. Muito, né, irmãs? Então, irmãs, o que é que vai nos edificar? De fato, de verdade, como a irmã Ana bem orou, é a palavra, né? É ela que vai produzir em nós o que Deus quer. Porque nessas mensagens, porque eu não vou entrar aqui agora, né, para não demorar, cá no final ele fala, né, de fazer... ele deu a igreja, né, para que essa igreja, ele falou que a igreja, ela precisa ser encabeçada por Cristo. Ele falou da plenitude. Isso tudo são palavras, irmãs, que, meu Deus, é muito rico, é muito grandioso, mas que o Senhor está dando para nós, né? Então, o que Deus quer produzir em nós, o produto dele, que precisa vir dele, né? É algo dele mesmo, não é nada feito por essas coisas daqui. Então, se não tiver a fé, se não tiver a palavra, né, sendo produzida em nós, como Deus vai produzir, né? Então, a gente precisa estar mergulhado totalmente, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãs, eu já falei essa parte. Ó Senhor Jesus. Então, a palavra é ela que vai produzir em nós o que Deus quer. E, por último, né, Senhor Jesus. Por último, irmãs, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo que o Senhor fez, quem desfrutou dessa frase, né, desse versículo, foi o irmão André. Ele falou: sem mim nada podeis fazer. Aí o que eu entendi, vindo desfrutando desde lá de trás, né? Tudo que o Senhor fez foi pela palavra, né? E hoje sua obra está sendo feita pela palavra, que é isso que os irmãos têm falado para nós. Então, sem a palavra, eu entendi isso, né? Sem a palavra, nada podemos fazer. É ela que opera, como o irmão sempre fala, né? É ela que opera. Então, lá em João 15, irmãs, se vocês desfrutarem de João 15 também, que o irmão sempre está voltando para João 15, né? Para vários versículos ali de João, fala que ele é a videira e nós os ramos. Então, precisamos estar ligados a ele, a essa videira, né? Ou seja, precisamos estar ligados a essa palavra, porque é ela que vai operar por meio da fé no Senhor. Esse fruto que Deus quer, não só os frutos que são as pessoas, mas aquilo que Deus quer produzir em nós. Então, esse foi um pouco do meu compartilhar. Eu espero que as irmãs tenham entendido, não sei se eu compartilhei rápido, mas é muita riqueza, irmãs. E, como o irmão falou, né? Às vezes a gente trabalha e não tem tanto tempo de ruminar a palavra, mas ele falou, o tempinho que você tiver, pegue a palavra, mastigue tudo isso que você está ouvindo, né? E o Senhor, ele honra, né, irmãs? Cada oportunidade, cada momento que a gente separa ali para o Senhor, né? Para estar desfrutando. Porque se
se nós não fizermos isso, irmãs, tudo vem para tomar o nosso tempo, né? Que é precioso para o Senhor, é o tempo que, como o irmão fala, né? Ele passa. É a única coisa que passou e não volta mais. Então, que nós possamos, de fato, honrar tudo que o Senhor tem aberto para nós, irmãos. Em estar desfrutando, em estar mastigando, né? Não somente sozinha, mas assim, ó, como vocês vão fazer agora, né? Vocês vão ainda abrilhantar, né? Vão falar mais aí para nós e vai enriquecer ainda mais, né? Esse momento é para isso, é para a gente ruminar ainda mais essa palavra. Então, que Deus possa ganhar totalmente o nosso coração. E Jesus é o Senhor e obrigado, irmãos. Amém. 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 Irmã Conceição. Amém. Amém. Que palavra, irmã, que palavra. A unidade da fé, do Espírito, né? Você falou que a gente está vendo essa bênção, verdadeiramente, nós temos, o Senhor tem revelado o seu plano, desde lá do irmão Dong, e só tem havido restauração na vida da igreja, né? Então, o que Deus quer produzir em nós é algo que vem de dentro dele mesmo. Não é coisa do mundo, mas é um sentimento, né? É um espírito que ele dispensa o espírito dele no nosso espírito, né? É algo que vem dele, de dentro do coração dele, do seu ser amalgamado em nosso espírito. E a outra coisa que Deus tem nos mostrado através dos nossos profetas é a unidade da igreja, né? Como objetivo maior. Ele quer a unidade da igreja para que todos cresçamos e em unidade a gente possa gerar frutos, que é liberar a palavra dele para outros que não a conhecem. Então, esse nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Eu vou falar pouquinho para poder dar tempo às outras irmãs darem também a sua contribuição, né? Mas que palavra rica, irmã. Realmente, o Espírito do Senhor amalgamado ao nosso só nos leva diretamente para a unidade, né? A unidade da igreja como objetivo maior. Amém. Amém, irmã Conceição. Amém. Irmã Jussara. Amém, irmãs. Palavra maravilhosa, né? Que é pela fé. Nós precisamos ter a nossa fé, exercitar a nossa fé. Como a irmã falou, precisamos da fé e é do qual ela revela, o Senhor revela o seu plano para nós. Lendo a palavra, nós vemos que nós estamos incluídos, como ela falou, que nós estamos estudando agora Efésios. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós estamos predestinados para Ele, para a filiação por meio do Senhor. E desvenda o mistério para o seu bom prazer. Nós somos herança dele, que maravilhoso. Como diz em Romanos 10 e 11, que nós, crendo, nós não somos confundidos. E nós cremos na palavra do Senhor. Nós crendo realmente, nós não somos confundidos. E também diz que é pela fé, vem pela pregação. Nós estamos ouvindo essa palavra por meio dos irmãos, por meio da irmã, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra é tão viva e eficaz que transforma o nosso coração. Então, essa palavra, sim, veio de encontro ao meu coração, e eu agradeço à irmã Karine, que o Senhor venha abençoá-la sempre, trazendo palavras de vida e fortalecimento a todos nós. Obrigada, irmã. Amém. Amém, irmã Jussara. Amém. Irmã Ana. Amém. Olha, essa palavra foi tremenda, sabe? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né?
Tipo assim, uma vez a minha irmã falou assim, eu pedi para minha irmã orar por mim, aí ela falou assim, Ana, eu não tenho, eu estou perdendo a minha fé. Eu falei assim, Helena, não faz isso não, porque se você perder a fé, você perde o dom de Deus, né? Porque a fé é um dom de Deus. Né? Você vê como aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, quando ela foi, ela simplesmente tocou na veste de Jesus e ela ficou curada. E o que Jesus disse a ela? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Então, sem fé é impossível viver sem a fé. Assim também como é impossível viver sem Jesus, sabe? É, é assim, é tremenda essa palavra, sabe? Olha, anteontem, por Amém. algumas horas, eu tinha perdido a minha esperança, sabe? Aí depois eu vi que eu pesquisei na Bíblia, né, e vi que a minha esperança está no Senhor. Se você perder a esperança, obviamente, você perde a fé, né? Então, assim, eu pesquisei e falei assim, Senhor, agora encontrei a minha esperança de novo, a minha esperança está no Senhor. Então, é assim, é importante você ruminar a palavra, né? Você comer a palavra praticamente, né? Comer no café da manhã, comer no almoço, né? Comer de madrugada é importante, Amém. porque é a palavra do Senhor, Deus está falando conosco o tempo todo. Nós é que muitas das vezes não nos atentamos a isso, mas é preciso nos atentar e é preciso, assim, eu costumo falar assim, né, que nós possamos estarmos com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. O tempo Amém. todo Ele está falando conosco, mas a gente precisa ouvir. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém, irmã Ana. Amém. Irmã Célia. Amém. Amém, minha irmã. Ó, Senhor Jesus. Essa palavra, assim, né? Uma palavra renovadora, né? É o que a gente diz sempre quando a gente ouve os compartilhados de irmã. Cada dia a palavra é nova. É muito bom a gente estar sempre ouvindo uma palavra de Deus, né? E cada dia mais a nossa fé é relevada, né? Porque quanto mais a gente ouve a palavra, mais estamos alimentados pela palavra. A gente está crendo mais no nosso Deus, aqueles que nos comprou, aqueles que nos salvou, aquele que toda hora está nos convidando, né, para estar presente na vida dele. Então, o que vai edificar, o que vai nos edificar é a palavra. Sim, pela fé, né? Ela é verdadeira e precisamos estar ligados também pela fé. Porque se a gente não tiver fé, não adianta a gente estar lendo Bíblia, não adianta a gente estar ouvindo a palavra profética, não adianta nada. Mas com poucas palavras que a gente ouve, se a gente tem fé, a gente vê o Senhor operando maravilha nas nossas vidas. Porque se a gente tiver com problema de saúde, com problema difícil, o que é que a gente faz? A gente ora ao Senhor, pede ao Senhor com fé e a gente vê ele responder. O que é isso? Foi a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém vai pedir uma coisa a Deus sem fé. Porque hoje somos cristãs, sabemos no que a gente crê. Se a gente se volta a Ele para orar, para pedir qualquer coisa assim de importância, é porque a gente tem fé. E a Bíblia está escrita, porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. A gente não deve pedir nada a Deus sem fé. Então, através dessa fé que a gente temos, é que a gente deve crer na palavra profética, valorizar os nossos profetas, ele que está ali elaborando dia a dia para dar aquela palavra processada. Oh, que beleza, né?
A gente já acha a palavra processada. Como não ter fé? Está aqui na Bíblia, confirmando as palavras do profeta. Como não ter fé? Então, a palavra é muito boa. Muito boa, viu, Karine, essa palavra que você trouxe para nós. Que Amém. cada dia a gente possa estar aumentado nessa fé, alicerçado ao nosso Deus. Amém, minha irmã. Amém, Celinha. Amém. Marinha, você, meu amor. Então, a senhora pode. Amém. Karina, você está muito linda, muito gata. Baixa tudo. Só na hora da Irmã, reunião que fica obrigada, meu amor. bem pouco. Realmente, a Tá bem. fé é um mistério. A fé é um mistério. Porque quando você lê a palavra, você vai vendo as histórias da Bíblia, né? Se a gente não tiver fé, se a gente não tiver apegado mesmo com a palavra, a gente não vai acreditar. Como que o mar se abriu? Porque o cara colocou um cajado na beira do mar, o mar se abriu. É verdade. 2 milhões passaram a pé seco. Uma mulher tocou na veste de Jesus, 12 anos de sangramento acabou naquele minuto. A outra era encurvada há 18 anos. Bastou Jesus falar, ergue, e ela levantou. Então, a fé é um mistério. Eu sou muito apaixonada pelo Filipenses 3:1, que diz, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Então, o Senhor, ele fala em fé muitas, 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 muitas vezes. Desde Gênesis até Apocalipse, ele fala em fé, ele fala em crer. Então, a fé, para mim, é um mistério, né? E o Senhor, ele está, mais uma vez, descortinando a fé, né? Colocou no coração dos nossos profetas para nós estudarmos o livro de Efésios, né? Que é um livro que fala de fé, igual o livro de Hebreus também fala em muitas. E eu gostei muito quando a irmã falou essa frase aqui. Precisamos estar ruminando a palavra, né? Para entrar na revelação. Irmãs, tem que ler muitas vezes, porque uma vez só não dá, não vai ter cola que vai juntar. Então, ler várias vezes a Bíblia, ruminar várias vezes, o resultado é fé, né? É fé. E o Senhor, ele tem nos provado, e cada uma de nós, ele tem provado, você tem fé? Vamos ver se você tem fé mesmo, né? Ele permite que aconteça algumas coisas na nossa vida, para ver se a gente vai ficar murmurando, meu Deus, por que comigo? Né? Então, nós estamos sendo provados todos os dias se a nossa fé existe ou não. Eu compartilhei numa reunião, não sei nem qual foi, que a irmã falou que para a gente pedir fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu não peço para o Senhor aumentar a minha fé. Eu não peço, porque se aumentar a fé, a gente vai ter que passar por provação maior. Então, do jeito que tá bom, né? Eu quero trabalhar com o que o Senhor tem me dado, com essa fé que o Senhor tem me dado. Eu quero trabalhar com essa porção. Eu não sei se é 1 talento, 3 talentos ou 5 talentos de fé que Ele me deu. Mas isso que Ele me deu, essa porção que coube a mim, eu quero desenvolver, eu quero trabalhar, eu quero colocar no banco. Eu não quero deixar sem ter juros. Eu quero que renda. Mas não vou falar, Senhor, aumenta a minha fé. Não, não, não. Então, é por isso que a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque não crê. Porque crê que isso aqui é um batom, não é crer, porque a gente sabe que é crer. Mas crê que o meu filho vai voltar e vai, junto com os irmãos, igual ele fazia, vai liberar a palavra, eu tenho que exercitar minha fé. Aí sim eu vou exercitar minha fé. Eu não quero duvidar
do que eu já li na palavra. Uma mulher com quase 100 anos teve um bebê. Uma mulher que era prostituta é da linhagem de Jesus. Uma mulher que nunca teve relação com um homem ficou grávida. Eu quero exercitar isso, eu quero crer no que está escrito. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, porque ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Amém, Marinha, amém. Jesus é o Senhor, amém. Lízia, minha linda, você vai compartilhar? Lízia, mostra o teu bebê para nós, Lízia. Nós queremos... Verdade. Nós queremos... Lízia, Tá me ouvindo? estamos. Eu ouvi aqui minha mãe falando, né? Aí eu gostei muito falando sobre sem mim nada podeis fazer. E sem a palavra nada podeis fazer. Então é isso mesmo. A gente tem que depender de Deus o tempo todo, ler a palavra, porque só nele podemos confiar, né? E depender o tempo todo dele, no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. Desfrutado muito disso. Eu pedi para que o Senhor falasse comigo essa noite, ele falou isso comigo. Amém. Amém, Lízia, amém. E o neném está dormindo. Está dormindo. Bento está dormindo, gente. Catinha. Qualquer hora, Lízia, você volta na reunião e traz ele para a gente conhecer. Tá certo. Até no Catinha. final aí eu mostro ele. Uhul! Amém, amém, né? Pela fé. Falar de fé é maravilhoso, né? Ó Senhor Jesus. É a fé que move, né? O nosso ser. A fé é crer no Deus invisível. E crer que é o Espírito que faz. Ó Senhor Jesus. Né? Então, quando a gente tem fé, a gente crê, né? Que é o Espírito que conduz tudo. E aí a gente crê no falar profético, né? Senhor Jesus, né? É a palavra que vai produzir em nós o que Deus quer. É só a palavra, né? Então, quando a gente vai para a palavra, a gente busca a palavra, essa fé, ela é alicerçada em nós. E aí a gente vence, a gente persevera, a gente crê, né? A gente não desiste, né, do propósito que Deus tem para a nossa vida, né? Então, essa palavra de fé foi muito encorajadora, né? Amém. Jesus é nosso Senhor. Amém, carinho. Amém, Catinha. Com a risada de Jússi. Catinha, você está linda, viu? Ah, tô loura de novo. A loira. Amém. 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 Ei, minhas artes. Amém. Neide, irmã Neide. Amém. Amém pela palavra. Precisamos de fé para receber a palavra. Precisamos crer na palavra. Fé pelo ouvir e ouvir. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Jesus, a gente ouve a palavra e crescendo em nós. Nossa comida ela é especial. Graças a Deus que a nossa comida é uma comida que não falta. Lá, seu áudio está aberto. Hein? Eu vou tomar. É o áudio de Lízia. Lízia, seu áudio está aberto. Ah, tá aberto? Peraí. É a palavra que vai produzir em nós o que Deus quer. De fato, é a palavra de Deus que vai produzir em nós o que Deus quer. Por isso que realmente temos que ouvir a palavra e ouvir com fé. Temos que crer, porque tudo que a gente crê, né, a gente recebe.
que cada dia o Senhor possa trabalhar em nosso ser, né? Karina, obrigada pela palavra, né? Graças a Deus que nós somos benditos, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Graças ao Senhor, estamos também predestinados. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o Senhor. Isso aí, Neide. Verdade. Amém. Laís, minha linda, compartilhar. Oi, oi. Gente, Olha que palavra ela. abençoada, né? Deus abençoe, Karine, sua vida. Mas, gente, se nós não orarmos, se nós não pedirmos, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós não seremos nada. Eu quero, sim, todos os dias pedir a Deus para Ele aumentar a minha fé, me levar a ter momentos com Ele, cada dia melhor, cada dia mais forte. Eu não me importo de ter quantidade de dons, de talentos, mas eu me importo em fazer acontecer o talento que Ele me presenteou, que Ele me emprestou para trabalhar aqui na Terra. Porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós tiramos um tempo para nos alimentar, alimentamos o nosso espírito, a nossa alma e aprendemos. Como nós aprendemos hoje, ouvindo Karine, ouvindo cada uma de vocês, nós também aprendemos quando temos um momento a sós, só nosso e Deus. Aquele momento que quando acordamos ou antes de dormir, que pegamos a nossa Bíblia e lemos, é maravilhoso. É um compartilhar com o Senhor, que só está você e o Senhor. Muitas vezes nós, a primeira coisa que fazemos quando acordamos é pegar o nosso celular e dedicar um tempo ao nosso celular. Mas se esse mesmo tempo que nós dedicamos ao nosso celular, dedicássemos para Deus, fizéssemos um devocional, buscássemos estar com Ele, estar nos reservando para Ele, seria tão melhor, seria tão mais contagiante. E, assim, a minha alegria é que eu consegui pegar o compartilhar de Karine desde o início, né? Porque eu fiz assim, vem coisa boa aí, né? Quando você vê o tema, você já fica pensando o que é que vem. E aí desperta em você o desejo de você ser melhor amanhã do que você foi hoje. Isso me faz lembrar de uma passagem que eu até falei sobre isso hoje na igreja, que quando Deus parou o sol e a lua para fazer com que o povo de Israel pelejasse. Aí diz assim, não se houve antes nem depois um dia como esse. E não haverá um dia melhor, nem antes e nem depois, de quando você começar a desfrutar das coisas do Senhor, a se estabelecer mais para Ele, a se doar mais para Ele, a buscar mais as coisas dEle. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, nós alcançamos muitas coisas. Quando eu falo assim, eu entendo, sabe, queridos? Porque quando Mara falou assim, eu não peço a Deus, tem irmãs que pedem, eu não peço a Deus. Me tocou muito, porque assim, a própria Bíblia fala que se nós tivéssemos a nossa fé do tamanho do grão de mostarda, diríamos para o monte que vai para lá e ele iria. Mas o que eu quero falar que me tocou é que, assim, ela mesmo sem perceber, ela quer que a fé dela seja aumentada, porque ela diz que quer fazer o melhor com o que Deus deu para ela, com os talentos que Deus deu para ela. Então, quando você quer fazer o melhor, você tem a sua fé ampliada para você buscar e você se deixar ir, se deixar levar para cumprir o chamado do Senhor. Bom, que Deus abençoe vocês. Amém. E mais uma vez, parabéns, Amém. Karine. Deus falou muito comigo. E como se você está uma gata. Amém. Amém. Amém, Lai. Amém. Lene. Amém, mãe. Jesus é o Senhor. Palavra maravilhosa e palavra atual, né? Que o apóstolo agora falamos, né, no alimento diário sobre Efésios. Muito boa. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, ela é muito, assim, extraordinária, porque falar da fé é algo muito lindo, né? Que nem a irmã citou aí muitos milagres que Deus fez. Então, foi por meio da fé que essas pessoas receberam essas bênçãos.
E nós temos recebido essas bênçãos, né? Que o Pai nos dispensou para nós. As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ali em Efésios. E o seu aqui em Efésios fala que nós somos abençoados, nós somos escolhidos, nós somos predestinados e enviados. Predestinado é uma coisa que antecipa, o Senhor antecipou isso para nós. Isso é muito edificante, né? E ontem eu estava assistindo o jornal, aí estava falando das religiões, né? Do Brasil, do mundo. E aí passou o repórter falando assim, uma frase falando assim, você pode crer em todas as coisas, menos nas invisíveis, e sim nas visíveis. Eu digo para aí, Marquinhos, que as pessoas podem crer nas coisas visíveis e não nas invisíveis. Porque nós não vemos Deus, mas nós cremos que Deus existe, né? Então, a gente precisa crer nas coisas do Senhor cada dia mais. E a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra profética que nós estamos ouvindo, cada dia mais nós estamos cada dia mais aumentando a nossa fé, porque nós cada dia está ouvindo a palavra. Abraão, ele é considerado o pai da fé, né? Ele foi considerado o pai da fé, mas ele não nasceu já com essa fé. Ele foi adquirindo o tempo, ele foi adquirindo essa fé, ouvindo a palavra, ouvindo as coisas de Deus, foi que ele foi considerado. Então, assim somos nós, né? Eu mesmo, antes de eu ser evangélica, eu dizia que cria no Senhor. Eu cria da minha maneira, mas depois que eu me converti a Deus, eu vi que totalmente diferente desse crer. Que hoje muitos dizem, eu creio em Deus. Mas não é igual. Porque o crer é pelo ouvir, a fé é pelo ouvir. Eu falava, mas eu não via a palavra antes. Eu falava de mim mesmo. E hoje não, hoje é diferente. Então, a diferença a gente falar que crê, né, em Deus, sem ouvir a palavra de Deus. Muitos aí dizem, eu creio em Deus, mas não quer ouvir, muitos nem quer ouvir a palavra, né? Então, nós cremos porque nós ouvimos a palavra. Então, a fé é algo de Deus mesmo, e só o próprio Deus, né, para nos dar essa dádiva. Amém, irmãs. Amém. Amém, Karine. Amém, amém. Amém, amém, Lene. Amém. Senhor Jesus. As irmãs que eu não chamei, é porque falaram que não vão compartilhar. Se alguma vai, esse momento. Karine, realmente, é uma palavra muito preciosa, né? Senhor Jesus, ela começou falando algo muito rico para nós, né? Fomos escolhidas, né? Senhor Jesus, cada uma de nós fomos escolhidas para estarmos aqui. Fomos escolhidas, fomos predestinadas pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Isso é algo muito rico. Estávamos já no coração do Pai. Assim como Jesus, né, ele estava com o Pai na eternidade. Então, nós também estávamos no coração do Pai antes de nascermos. Então, isso é muito rico. Realmente a gente entende por quê, né, que ela disse que era uma palavra, né, que é difícil até falar, mas é simples. Nós estávamos no coração do Pai, Senhor Jesus, né? E a palavra profética, Senhor Jesus, a palavra, hoje nós estamos ouvindo a palavra e realmente precisamos buscar o Espírito, né? Buscar cada vez mais o Espírito Santo para compreendermos, para entendermos no Espírito essa palavra maravilhosa. Ó Senhor Jesus, né? A fé. Realmente ninguém é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando temos a fé que é gerada dentro de nós, né? Ela traz a realidade, aquilo que a gente não vê. Então, a gente realmente, como a irmã Neide compartilhou, não vemos o Senhor, mas nós cremos, nós temos fé. Essa é a nossa fé.
né? Então, nós temos fé. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que realmente ele tem uma expressão. O nosso Deus, ele tem expressão. Então, isso tudo é a fé dentro de nós, né? Louvado seja o Senhor. Então, é algo muito precioso. Ó Senhor Jesus, né? Então, nós realmente somos aqueles que vivemos cada dia mais, né? Por fé. A esperança, realmente, né? Senhor Jesus, né? De realmente, um dia, essa fé que nós temos, né? Ela ser assim, ó, ela na nossa frente, né? Ela se manifestar na nossa frente, né? Que é a glória do próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, Karine. Que riqueza. Você veio nos enriquecer mais nessa noite com essa palavra, né? Nos alicerçar mais, nos fortalecer. Então, louvado seja o Senhor. Falando em fé, hoje nós temos a palavra profética, né? Então, hoje eu não vou me demorar, vou encerrar aqui a gravação, porque hoje nós vamos ouvir a palavra profética. Então, eu vou encerrar agora, viu?